Olá pessoal, vamos ao resumo semanal de Força de Mulher de 7 a 11 de abril. O resumo é referente à exibição da novela pela Record TV. Bahar explica para Sarp por que não consegue perdoar ele. Sirin envia o convite da cerimônia de Doruk para Nezir, sem que Bahar e Sarp saibam. Bahar decide confrontar Sarp e Sirin pela suposta relação deles. Sarp quebra o acordo com Bahar e vai morar no mesmo prédio que ela. Desejo um abençoado final de semana e uma boa semana a todos. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Arif vai à casa de Seida. Diz que ela não saiu hoje e ficou preocupado. Seida diz que não vai mais trabalhar. Bahar diz a Atice que vai falar com a Seida e que elas não podem ficar assim. Atice revela a Bahar que o Henry já sabe que é o pai do filho da Seida e que foi falar com ela. Ela diz que o Henry estava alterado, que ele tinha acabado de descobrir que tinha um filho e com toda a razão ficou arrasado. Bahar fica aflita e preocupada por Seida. As duas chegam à cafeteria e Henry as avisa que a Seida não veio. Bahar diz à mãe que o Henry está transtornado mesmo, que ele ficou nervoso e com certeza a Seida também. Munir e Sarp se encontram. Sarp diz que está voltando a ser o Sarp Sesmele de antes e está sendo maravilhoso, que pode ficar com seus filhos e ajuda com tudo. Ele diz que é uma vida bem simples, que não foi perdoado, mas vê quem o ama. Munir diz que fica feliz por ele e entrega o celular de Bahar. Ele avisa Sarp que quando pegou o celular, alguém já tinha apagado as fotos. Sarp pergunta se ele sabe onde acharam. Munir diz que a dona Piril disse que estava atrás do sofá, mas as empregadas da casa disseram que não viram nenhum celular atrás do sofá. Ele diz que eles sabem quem fez isso e agradece Sarp pelo dinheiro que deixou para ele. Sarp diz que ele o ajudou muito. Munir diz que fez coisas boas, mas também ruins. Sarp diz que só se lembra das coisas boas e Munir fica feliz. Sarp pede a ajuda de Munir para encontrar uma casa. Bahar pergunta a Henry se não for atrapalhar, se podem conversar. Henry pergunta do que irão conversar. Bahar diz que quer falar da Seida e Henry permite que ela fale. Bahar diz que não começou a trabalhar na cafeteria porque a Seida pediu, que ela não estava procurando ele e foi só uma coincidência. Sarp chega ali e devolve o celular para Bahar. Ele chama Bahar para ir à loja para comprar a máquina de lavar louça. Bahar diz que não pode ir, que hoje não veio todo mundo. Henry diz que o movimento está fraco e permite que ela vá à loja com Sarp. Bahar o agradece e vai pegar sua bolsa. Os dois saem juntos. Bahar comenta com Sarp que sua mãe quer fazer a festa de circuncisão no quintal de casa e é um bom espaço. Sarp diz que gosta da ideia e Bahar diz que será no próximo final de semana. Ela pede que ele não gaste tanto dinheiro com tudo o que o Doruk pedir. Sarp diz que isso não é um problema e faz tudo com muito prazer. Bahar para no meio da rua e diz que não aguenta mais. Ela diz que não quer tratar ele mal, que isso a esgota e sabe que ele não é o culpado. Bahar diz que sabe tudo o que ele passou, lamenta, que não foi culpa dele, mas ele é o menos culpado do que houve. Sarp pergunta então qual é o problema. Bahar fala: é que eu não consigo aceitar, não é tão fácil assim. Eu tentei me colocar no seu lugar para te entender. Eu fiquei pensando em como eu agiria numa situação dessas. E eu percebi que eu teria voltado de algum jeito, que eu teria voltado assim que eu pudesse. Eu sei que tem a história do filho do Nezir, só que existe a polícia, ou nós poderíamos ter fugido. Você devia ter dado um jeito para encontrar sua família, mas você não fez isso. Olha, eu sei que você tinha muitos problemas ao mesmo tempo e sentindo medo. Eu sei de tudo isso, mas para mim é difícil. Eu não posso deixar de pensar por esse lado. Eu não consigo esquecer o fato de que você podia ter mudado o rumo dessa história comigo, porque você teve muitas opções. Se tivesse me falado que você e as crianças tivessem morrido, não ia querer mais saber de ninguém, não tão cedo. Não imagino, eu não ia conseguir pensar em mais nada. E você ainda foi e teve outros filhos. Eu até entendo o esforço de você querer achar um novo sentido na sua vida, depois de tudo. Porém, eu não consigo te perdoar. Não consigo passar por cima do que você fez. Isso não sai da minha cabeça. E ainda o que você teve com a Sirin. Isso fica me atormentando. Sarp diz que não teve nada com a Sirin. Bahar diz que não quer falar disso, mas espera que ele entenda que ela está muito machucada, que não consegue liberar perdão para ele. Chorando, ela diz que queria conseguir perdoá-lo, que tudo seria mais fácil, mas infelizmente não consegue.
Pessoal, eu acho que nessas cenas podemos ver que o amor entre a Bahar e o Sarp já está no ponto que não há mais aquela cumplicidade de casal. O Sarp realmente foi vítima, mas infelizmente ele aceitou as coisas muito facilmente e não se dedicou em procurar a família quando ele ainda sabia que eles estavam vivos. Ele queria salvar a pele dele para que o Nezir visse a Bahar sofrendo. O Sarp não perdeu a Bahar para o Arif. Não foi por isso. Ele perdeu sim pela covardia dele de não ter tido o mínimo de coragem de tentar falar com a Bahar pelo menos, para avisar ela. Bahar diz a Sarp que como marido não o perdoa, mas como pai dos filhos dela sim. Como pai o perdoa. Os dois se abraçam emocionados. Sirin entrega para Enver o dinheiro que tinha no banco, que ela sacou. Doruk diz ao pai que chorou um pouquinho na escola, porque ele não vai morar com eles na outra casa. Sarp diz que é verdade, mas irá vê-los todos os dias. Doruk diz que assim não quer, e que quer dormir com ele. Sarp diz que eles irão dormir juntos, todas as vezes que ele e a irmã dele forem em sua casa. Doruk e Nissan dizem que precisam do pai, deixando Sarp abalado. Sarp promete que irá na casa deles todos os dias. Nissan, chatinha, diz que ele não vai poder ir todo dia porque tem que trabalhar. Sarp diz que promete isso a eles, que sempre estarão juntos. Doruk fica animado e Nissan abraça o pai. Depois, Nissan abre os dentes de alegria ao ver a máquina de lavar louça que Sarp comprou. Atice pergunta a Bahar se ela quer que ela vá junto conversar com a Seida. Bahar diz que não, que acha melhor ir sozinha. Bahar chega ao bairro e Yusuf a vê. Ele pergunta se ela já está atrás do Arif. Bahar ignora o babaca e entra no prédio para falar com Seida. Ela acaba vendo Arif e eles só se cumprimentam friamente. Munir chega ao bairro, cumprimenta Yusuf e diz que está procurando uma casa para alugar ali. Yusuf diz que ele pode falar com seu filho Arif. Munir chega ali. Ele diz que está procurando um imóvel para um amigo. Arif diz que tem sim, que tem um apartamento desocupado e pergunta se ele quer ver. Munir diz que beleza, que podem ir lá. Yusuf se oferece para mostrar o apartamento para Munir enquanto o filho atende no café. Arif aceita, diz a Munir que tem a impressão que já o conhece, mas não lembra de onde. Munir diz que teve essa mesma impressão. Yusuf e Munir vão ver o apartamento. Ele mostra para Munir o apartamento. Munir tira fotos para Sarp ver. Yusuf diz que não vai pagar nada para reformar e nem para a pintura, e que o amigo dele pode arrumar do jeito dele. Seida observa Yusuf com Munir no prédio. Arif chama a atenção do pai pelo chiqueiro que está no apartamento que ele quer alugar e diz que ele deveria limpar. Kismet liga para Arif e ele se afasta para falar com a irmã. Bahar vai falar com Seida e Yusuf se aproxima dela, dizendo que a partir de agora ela vai pagar o aluguel diretamente com ele. Arif sai ali fora falando com Kismet sorrindo. Bahar vê ele todo alegre. Diz a Yusuf que está bom. Yusuf diz que ela pode até manipular o Arif e vir com o papo que não pode pagar, mas com ele isso acabou. Ele diz que o Arif já largou dela e arrumou uma mulher melhor. Bahar diz que é bom para ele. Yusuf diz que ele arrumou uma advogada, uma mulher preparada e muito educada. Bahar diz: tá falando da Kismet? Eu não acredito. Yusuf pergunta qual é o problema e se a advogada não gostaria dele. Bahar diz: não, nada a ver. Mas outro dia ela chamou o Arif de irmão, só por isso. Yusuf se surpreende, mas Bahar sobe para o apartamento de Seida para falar com a amiga. Seida abraça Bahar e as duas fazem as pazes. Seida diz que pode ficar brava, mas mesmo assim a ama muito. Bahar diz que também ama muito ela. Seida diz que não aguenta ficar longe dela. Bahar diz que ela tem razão e qualquer pessoa agiria como ela. As duas entram no apartamento. Yusuf pergunta a Arif o que a Kismet queria e por que ligou. Arif diz que ela queria saber como ele estava. Yusuf questiona por que ela não liga para saber como ele está. Arif pergunta por que ela ligaria, e Yusuf responde que também é cliente dela. Ele diz que ela só quer saber do Arif, e parece até que fez alguma coisa para ela. Yusuf diz que nunca tinha visto essa mulher em sua vida, que não fez nada para ela, e então não sabe por que ela o trata mal. Arif manda ele parar de encher. Seida diz a Bahar que acha que vai ter um vizinho novo. Bahar diz que espera que ele seja educado. Seida fica feliz ao saber que Bahar voltará para o apartamento no dia seguinte. Ela pergunta quem irá com ela.
Bahar diz que só ela e as crianças, e que havia dito que só iria ficar uns dias com o Sarp na casa de sua mãe, mas não quer morar na mesma casa que ele e a Sirin. Sarp diz a Munir que o apartamento é bem ruim, mas estará perto de seus filhos. Munir diz que é melhor ainda, pois fica no mesmo prédio, edifício Palácios. Sarp diz que teve muita sorte e aceita ficar naquele apartamento. Ele diz a Munir que o cara do café não vai querer alugar o apartamento para ele, pois o prédio é dele. Munir diz que o prédio é do pai dele, e o Arif não é o dono, e o homem gosta muito de dinheiro, e podem resolver isso. Sarp diz que então tá bom, e podem fazer um contrato de aluguel, pois assim o Arif não poderá fazer a cabeça do pai dele para tirá-lo do apartamento. Ele diz que também irá pagar 6 meses adiantado. Munir diz que é bom ele não dizer nada até se mudar, porque até a Bahar pode interferir. Sarp diz que ele tem razão, e só irá falar quando tiver tudo certo. Pessoal, agora me digam, vocês acham que o Sarp tá certo de fazer isso? Ele e a Bahar já tinham um combinado que iriam ficar mais afastados para as crianças aceitarem a separação. E aí o cara vem e quer morar perto? Isso só vai complicar mais ainda a mente das crianças. Poxa, Sarp, aí é difícil torcer por você, cara. Você dá um passo pra frente dando 3 pra trás? Bahar pergunta a Seida se ela não foi trabalhar hoje por causa do Henry, e ela confirma. Seida diz à amiga que o Henry chegou bem bravo. Disse umas coisinhas para ela e pensou que ela tinha interesse. Bahar se surpreende. Diz que isso é uma coisa chata e que ele não conhece ela. Seida diz que o Henry conheceu ela muito novinha, mas depois que trabalhou naquela casa noturna, ele pensa isso dela, e ele não está errado, portanto não irá julgá-lo. Bahar pergunta o que ela irá fazer agora. Seida diz que vai voltar para a casa noturna e que tem que mandar dinheiro para seu filho. Ela diz que não está em condições de lidar com certas coisas. Bahar abraça a amiga e dá todo o seu apoio para ela. Seida diz que está super feliz que ela está ali e se sente mais forte. Ela diz que não tem mais ninguém nessa vida além dela, que ela sempre está ali com ela. Bahar diz que elas têm uma a outra. Bahar e Seida saem, e Arif olha Bahar, mas logo entra no café. Seida diz a Bahar que o Arif disse que ela terminou com ele. Bahar diz que não teve jeito, que estava complicado de levar. Seida pergunta se ela vai ficar com o Sarp agora. Bahar questiona se o Arif disse isso. Seida diz que é o que ele acha. Bahar ri e diz: "Ah, eu não acredito. Eu não posso ser sozinha. Me diz porque eu tenho que escolher alguém com qual vai ficar. Todo mundo só pensa nisso. Eu não escolhi ninguém. Eu não quero saber de nenhum. Por acaso preciso de um homem na minha vida? Não, não sou obrigada e não quero. Eu fiquei anos cuidando de tudo sozinha, com os meus filhos, sem a ajuda de ninguém. Eu sei que não é fácil. Tem hora que é complicado, mas eu dou um jeito. Eu sempre dou um jeito. Eu trabalho e sustento a casa, e cuido dos meus filhos, e não preciso de ninguém." Seida diz que às vezes o coração tem vontade própria. Bahar diz que sim, mas tem criança. Seida pergunta se ela vai passar a vida toda sozinha. Bahar diz que não está pensando nisso agora, mas suponhamos que fique com Sarp. Ela seria a primeira a criticá-la, mas não seria feliz com ele, porque ainda tem dúvidas em sua cabeça. Ela diz que ainda tem a Piril e a Sirin, e é difícil viver com o Sarp sem problemas. E uma família assim não daria certo, porque não teriam paz. Seida diz que não tá nem aí para o Sarp, que ele pode ir para o inferno. Ela diz que o Arif já não entende. Bahar diz: "O Arif não tem defeitos. É uma pessoa ótima, ele ajuda em tudo. Eu sou muito grata por ter conhecido uma pessoa tão boa na minha vida. Mas agora tá difícil demais, não tá rolando. Parece que não é o nosso destino." Ela confidencia à amiga que se o Sarp não tivesse aparecido agora, estaria com o Arif. Seria muito feliz com ele e as crianças também iriam gostar. Mas fazer o quê? Seida pergunta qual é o problema do Sarp ter aparecido. Bahar diz que ela tinha que ver a Nissan e o Doruk com o pai deles. Os dois são loucos por ele, e se chegasse a falar que iria se casar com o Arif, os dois iriam culpá-lo por fazer ela se separar do Sarp e sentiriam raiva dela pelo resto da vida. Ela diz que quando sua mãe foi morar com o Enver, viveu com muita raiva dos dois por anos. Só depois descobriu dos abusos que sua mãe sofreu ao lado de seu pai. Bahar diz que quando era criança era complicado e não quer que seus filhos passem por isso. Seida diz que ela tem razão, mas se fosse ela ficaria com o Arif, porque crianças são felizes com a mãe feliz. Ela diz que a entende e as pessoas não costumam ser gentis consigo mesma. Bahar comenta com Seida que viu a esposa do chefe da Yelis, do Camille. Ela se relembra quando a esposa de Camille a abordou na rua e lamentou pela morte de Yelis.
Bahar explicou para ela que a Seida tinha perdido a cabeça quando destruiu a loja dela e a agradeceu por não tê-la denunciado. A mulher disse que eles denunciaram, mas logo foram reembolsados. Bahar questionou quem pagou. A mulher disse que foi a Seida e que ela pagou tudo. Seida diz a Bahar que ela entendeu errado e que não pagou nada daquilo. Bahar diz que também achou estranho, mas a mulher confirmou. Enver pergunta a Atice o que farão se o Sarp pedir para ficar na casa deles até encontrar uma casa. Atice diz que simplesmente dirão que ele não pode ficar. Sirin aparece ali e pergunta o que simplesmente não dá. Nesse momento, Sarp retorna para casa e é recepcionado pelos filhos. Eles mostram para o pai os convites que fizeram para a festa do Doruk. Sirin fica observando eles e Enver se dá conta. Seida diz a Arif que queria perguntar uma coisinha para ele. Yusuf aparece ali chamando pelo filho, mas Seida diz que precisa falar com ele. Seida diz que a dona daquela loja de vestidos disse para Bahar que pagou por todos os danos, que era um dinheiro alto, e pergunta quem pagou isso. Arif diz que deu um jeito para resolver isso, e que agora ela pode pagar para ele. Seida se surpreende e pergunta como ele conseguiu todo esse dinheiro para isso. Yusuf, irritado, diz que ele vendeu o carro para arrumar o dinheiro. Ele pergunta se o Arif já não acha que a Bahar é suficiente, e ele não tem nenhuma obrigação com mulher de rua. Seida se enche de ódio, começa a agredir Yusuf. Arif tenta detê-la. Yusuf sai correndo da cafeteria e Seida consegue ir atrás dele. Seida dá uns belos tapas no velho safado e o chama de desgraçado por tê-la ofendido. Arif e os vizinhos presenciam a briga. Seida volta com Arif e pergunta se ele vendeu mesmo o carro para pagar a loja. Arif diz que já iria vender o carro. Seida pede que, por favor, ele diga a verdade para ela, se ele vendeu o carro para pagar a dívida dela. Arif resiste para contar, mas confessa que sim, que resolveu logo para evitar mais problemas. Seida fica emocionada pela atitude do amigo para ajudá-la. Ela sai sem dizer mais nada, se senta na escada do prédio e acaba ficando feliz pela atitude de cuidado de Arif com ela. Seida diz a uma foto de Arda: "Filho, eu não tô mais sozinha. Você tá vendo só?" Ela decide mudar o visual, corta o cabelo e deixa mais escuro. No jantar, Sirin pergunta a Sarp: "Pra onde você vai, cunhadinho?" Sarp diz: "Eu vou ficar em um hotel por uns dias." Sirin diz: "Que hotel? Fica aqui mesmo, não é, mãe?" Atice diz que ele vai ficar mais à vontade no hotel. Sirin descobre que Sarp já alugou uma casa e pergunta onde fica. Sarp diz que vai ficar bem perto da Bahar. Nissan e Doruk ficam muito felizes, enquanto Bahar olha para Sarp. Sirin, hipócrita, se oferece para ajudar Sarp nas coisas da mudança, que é só o Sarp falar que está disponível. Sarp agradece, diz que não precisa e que se vira. Enver diz a Sirin que ela não está disponível, porque vai ajudá-lo com as camisas. Sirin pergunta por que toda essa pressão. Enver diz que não pagaram ainda a dívida do SWAT. Bahar pergunta o que o SWAT tem a ver com isso. Sirin diz: "O meu cunhado sabe, ele não te contou?" Nissan pergunta se o seu SWAT não é o pai da tia Piril e se devem dinheiro para ele. Atice diz que é isso mesmo, que a tia dela deve dinheiro para ele, mas é melhor deixarem isso para lá. Ela muda de assunto, falando sobre a máquina de lavar louça que não sabe se é tão boa. Sirin, querendo causar, diz que o Sarp é rico e é só a Bahar pedir qualquer coisa que ele compra o que ela quiser. Ela pergunta a Sarp se a casa dele é grande e faz várias perguntas inconvenientes. Sarp diz que é um apartamento. As crianças vão para o quarto. Bahar diz: "Agora nós podemos conversar francamente, tá bom? Com todos os detalhes como você gosta, Sirin." "Ótimo, mas antes o Sarp vai falar. Todos precisam saber o que aconteceu." Yusuf pergunta a Arif se a Kismet é casada ou se já foi. Arif diz que ela não é casada e acha que nunca foi. Yusuf diz que ela já não é tão nova e pergunta qual é a idade dela. Arif diz que não sabe, que ele pode perguntar para ela e o que isso importa agora. Yusuf diz que agora eles vivem se falando pelo telefone. Ele comenta com o filho que amanhã irá fazer o contrato com o cara que foi ver o apartamento e que a Kismet poderia revisar. Arif diz que não vai amolar ela. Yusuf quer saber sobre a família de Kismet. E Arif diz que o pai dela morreu e que a mãe dela é doente, que tem mal de Alzheimer. Yusuf pergunta se o pai dela morreu faz tempo. Arif diz que foi antes dela nascer.
que a mãe estava grávida e a Kismet não conheceu o pai. Yusuf diz que isso é triste e pergunta se ele não sabe mesmo quantos anos ela tem. Arif diz que ela é uns 4 anos mais nova que ele. Yusuf pergunta se ela tem algum irmão. Arif responde que ela tem um meio-irmão, que ela não conhecia, e pergunta se ele quer saber de mais alguma coisa. Yusuf diz que não, e fica apreensivo. Sarp explica para todos que não é mais um homem rico. Sirin diz que então ele ficou sem nada mesmo. Sarp diz que sim, e teve que abrir mão de tudo para viver sem nenhum problema. Ele diz: eu quero continuar de onde minha vida parou desde que eu sofri o acidente. Eu chamo de acidente, mas é só para amenizar para você, Sirin, porque todo mundo sabe que não foi um acidente. Você lembra daquela noite? A noite que você arruinou minha vida para sempre? Bahar diz à irmã: nós te fazemos lembrar. Mesmo que você não queira, tem coisas que você deve saber e coisas que não tem necessidade. Eu tô cansada de escutar toda hora uma história nova e uma novidade. Então agora nós vamos falar de tudo claramente, de todos os detalhes que aconteceu, passo a passo. Mas primeiro eu gostaria de saber qual é a sua relação com o SWAT. Ela também falou da casa de campo, Sarp. Você me falou que encontrou a Sirin porque ela queria doar a medula. O que uma menina como você fazia na casa do pai da Piril? Enver e Atice sentem vergonha. Sirin diz: qual é o problema? Por que ficaram assim? Eu sou uma mulher desimpedida, diferente de outras pessoas. Por que eu tenho que sentir vergonha? O que tem de mais? Eu tava saindo com ele. Bahar se surpreende e pergunta à mãe se isso é verdade. Atice confirma, mas diz que eles já terminaram. Que o SWAT presenteava a Sirin com joias que ela vendeu, e aí usaram o dinheiro para a dívida do Sarp. E também querem pagar uma dívida com esse homem. Sarp pergunta se o dinheiro que eles deram era para pagar o SWAT. Enver pede que ele não veja assim, que o dinheiro é dele, mas irão pagar a dívida com o SWAT com o suor do trabalho deles. Bahar diz a Sirin que ela não tem o direito de infernizar a vida deles assim, e que a mãe e o pai não merecem passar por essas coisas. Sirin diz que no quesito de chatear os pais delas, ela não fica atrás. Bahar exige saber tudo o que aconteceu no passado, e por isso ela, Sirin e Sarp irão sair para conversar sozinhos. Enver pede que Bahar permita que ele e Atice participem, que eles merecem saber a verdade, porque no fim das contas acabaram envolvidos. Bahar permite, diz que eles irão falar sobre tudo e depois irão encerrar esse assunto. Eles saem de casa para conversarem no quintal lá fora. Seida vai atrás de Henry, diz que não veio causar problemas e pergunta se podem conversar. Henry diz que é claro, e eles se sentam. Seida diz que quando ele chegou irritado, travou e não falou o que queria. Ela diz que depois pensou melhor e dá razão a ele, mas não é mais aquela mulher que ele conheceu. Seida diz que não falou sobre o Arda porque pensou que ele iria julgá-la quando começasse a falar, mas ele descobriu. Henry diz que não teria pensado assim se ela tivesse lhe contado logo e que ficou perdido. Seida diz que ele tem razão. Deixa claro que não quer dinheiro, mas quer que ele a veja como a antiga Seida, que ela era, e não pense nada mal sobre ela. Henry fica surpreso. E Seida diz que não tem ambição nenhuma na vida, só quer uma saúde boa e que o resto está tudo bem. Ela se despede de Henry e vai embora da cafeteria, deixando ele pensativo. Bahar exige que Sirin e Sarp contem como se conheceram. Sarp diz que não lembra direito. Sirin diz que foi esperando um ônibus. Ela se relembra quando abordou Sarp e se apresentou para ele. Sirin conta a Bahar que depois eles entraram juntos no ônibus e acha estranho o Sarp não se lembrar. Sarp jura para Bahar que não se lembra disso, e que foi aquela doida que planejou tudo. Ele diz que para ele, ela era só uma estranha, nunca conseguiria olhar para ela e sempre foi apaixonado pela Bahar. Sirin dá risada, e Sarp pergunta o que é engraçado, que ela estragou a vida de várias pessoas e fica dando risada. Sirin diz: acho engraçado ter coragem de falar de amor. Você disse que não se lembra desse dia que conversamos. E dos outros? Você não se lembra que nós nos encontrávamos várias vezes? Era você que me procurava. Sarp jura para Bahar que isso é mentira e que a Sirin está mentindo na cara deles. Bahar diz que não consegue acreditar em nenhum e só quer escutar o que eles têm a dizer. Sirin diz que é verdade, que tinha interesse no Sarp, mas só tinha uns 16, 17 anos e por isso procurava ele. Ela pergunta se o Sarp não se lembra de todas as tardes que se viam, se ele vai negar as vezes que se encontravam na loja. Sarp diz a Bahar que ela está mentindo. Bahar pergunta se Sarp não tinha visto mais a Sirin,
do dia que a conheceu até o dia que se encontraram na balsa. Sarp se relembra quando Sirin foi à loja que ele trabalhava e conversaram sobre escaladas. Ele diz a Bahar que pode ser que ele tenha visto a Sirin depois, mas não se lembra. Sarp diz que ajudou a Sirin porque ela parecia muito interessada nas escaladas e que conversaram só na loja, e por sinal chegaram a falar sobre isso. Sarp se relembra quando deixou claro a Sirin que não teriam nada e proibiu que ela fosse à loja novamente quando percebeu o interesse dela. Ele diz a Bahar, a Tice e Enver que ele e a Sirin não tiveram nada, que ela fez eles acreditarem isso, mas é mentira. Bahar diz a Sarp que acha que quem está mentindo ali é ele, e diz a Enver que ele também viu o que tinha no celular e aquelas mensagens. Sarp pergunta de que celular e quais mensagens. Bahar diz que o telefone que ele estava usando no dia que caiu daquele barco. Sarp confronta o que Sirin fez. Sirin diz que só entregou o celular para eles. Enver se recorda quando achou o celular de Sarp no quarto de Sirin. Ele diz a todos que sabe que não foi certo mentir sobre isso, e pede desculpas para Bahar, e justifica que não sabia o que fazer no momento. Sarp diz que a Sirin encontrou seu celular e depois mandou mensagens para o celular dela com o seu, e pede que Bahar não acredite nela. Bahar diz: espera, deixa eu ver se entendi direito. Ela é a culpada do que aconteceu na balsa aquele dia? Depois encontrou seu celular e mandou mensagens para o celular dela? Tá, faz sentido. Sirin, demônia, pergunta como Bahar tem certeza disso, e se acha que o marido dela não possa ter feito isso. Enver manda ela parar com isso. Ele diz que ele e a Tice sabem disso, e foi mesmo a Sirin quem mandou as mensagens, e que ela confessou isso para eles. Bahar pergunta da fotografia. Diz a mãe que no celular dela tem uma fotografia. Sarp pergunta de qual fotografia. Bahar diz que quando ele foi para a cidade dele, deixou uma carta com o Batiar, que estava grávida do Doruk e não sabia nada daquele lugar, mas em compensação, a Sirin tem uma fotografia naquele lugar. A Tice pergunta à filha como ela soube da fotografia. Bahar pega o celular da mãe emprestado e mostra para Sarp uma foto de Sirin na cidade dele. Ela diz a Tice que antes aquela foto dela era o fundo de tela e o Doruk contou para ela. Bahar diz que no começo não acreditou, mas ficou curiosa e aí viu a fotografia. A Tice jura que não sabia que aquele lugar tinha relação com o Sarp. Bahar questiona Sarp como alguém que ele conheceu aleatoriamente tinha uma foto naquele lugar, ou foi pura coincidência. Sarp diz que não faz ideia disso, e Bahar não sabe no que acreditar. Maldita, Sirin fala baixo para Sarp para que Bahar ouça. Eu pensei que fosse outras fotos, até levei um susto. Bahar confronta que outras fotos. Sarp pede que ela esqueça isso. Bahar diz que para ela já deu, que já não sabe o que pensar e ficou confusa. Ela diz a Sarp que até quer acreditar que isso é mentira, mas está cansada. Bahar sai. Sarp tenta falar com ela, mas ela manda ele deixá-la em paz. Sirin olha com deboche para Sarp. No outro dia, Bahar irá levar as crianças para a escola. Doruk diz à mãe que irá entregar hoje os convites de sua cerimônia para seus amigos e para a professora. Ele pega um convite e pede que Bahar entregue para o tio Nezir. Bahar vê o convite que Doruk fez para Nezir, e Nissan diz que acha que ele não vem. Doruk diz que ele vem sim, que ele prometeu, e por isso fez o convite dele de outra cor. Nissan diz que ele não pode. Sarp diz que a irmã dele tem razão, e ele não vem. Doruk diz que é claro que ele vem, e é sua festa. Sirin passa ali. Bahar diz ao filho que sente muito, mas ele não irá. Doruk diz que prometeu para o tio Nezir que iria convidá-lo e que ele iria vir. Bahar diz que é que o seu Nezir e o pai dele não se dão muito bem. Doruk diz que o papai disse que eles poderiam gostar das pessoas que quisessem. Ele disse que eles poderiam até gostar do Arif, que ele não ficaria bravo. Sirin ouve isso. E Bahar diz a Doruk que o seu Nezir não é uma boa pessoa e por isso preferem que ele não vá à festa. O convite de Nezir fica ali em cima da mesinha e Doruk fica triste. Bahar, Sarp, Tice e as crianças saem. Sirin observa o convite que Doruk fez para Nezir. Doruk pergunta a Bahar se podem chamar o Arif para a festa dele. Bahar diz que podem falar com ele. Doruk pede a ajuda da irmã para fazer um convite com muitas cores para o Arif e ela diz que o ajuda assim. Sarp pergunta a Bahar se pode ir para o café com ela, para terminar aquele assunto. Bahar diz que está farto desse assunto, e já ouviu o suficiente. Sirin aproveita que Enver está costurando, pega o convite que Doruk fez para Nezir e sai pelas portas de fundo.
Depois, Enver chama a filha para ajudá-lo, mas percebe que ela não está em casa. Sarp e Munir se encontram com Yusuf e se cumprimentam. Munir entrega o contrato para que eles assinem. Yusuf pergunta a Sarp qual é o nome dele. Sarp não responde e diz que toda a informação está no contrato. Yusuf percebe que não trouxe seus óculos e acaba assinando o contrato sem ler. Sarp diz a Yusuf que vai se mudar agora e deposita para ele o dinheiro do aluguel de 6 meses. Yusuf entrega a chave para ele. Sirin visita Suat e os dois dão um beijinho de rosto. Suat diz que é uma ótima surpresa vê-la e pergunta como estão as coisas. Sirin diz que estão bem, que a Bahar e o Sarp continuam em sua casa, mas acha que eles se mudam hoje. Suat pergunta se eles estão bem. Sirin diz que eles fingem que se dão bem pelas crianças, mas sente que sua irmã está com o dono do café. Suat pergunta se o Nezir entrou em contato com eles. Sirin diz que chegou uma encomenda dele em sua casa, uma roupa para a festa de circuncisão do filho da Bahar. Suat fica surpreso, e Sirin diz que na verdade acha que eles também convidaram o Nezir para a festa. Suat fica nervoso, pergunta que ideia é essa, por que eles querem ter contato com aquele homem e que correm muito perigo. Sirin diz a Suat que foi ali porque precisa da ajuda dele com algumas coisas e queria um emprego. Suat diz que adoraria fazer isso, mas duvida que a Piril aceite ela trabalhando ali. Sirin diz que entendeu e faz uma expressão triste. Suat diz que não pode dar emprego para ela, mas pode ajudá-la com dinheiro. Cínica, Sirin diz: claro que eu preferiria trabalhar, mas na verdade agora eu tô realmente sem dinheiro. Suat liga para a contabilidade para dar dinheiro para a cacheada maldita. Atice diz a Bahar que a vida tem que continuar e que a Sirin mudou. Bahar olha para Atice, com certeza pensando que a mãe é besta. Atice pede que ela não a olhe assim, que ela também é mãe, e pergunta se ela poderia escolher entre a Nissan e o Doruk. Ela diz que talvez antes a Sirin tivesse reagido diferente, mas agora ela não quer mais competir com ela em tudo, e isso é sério. Bahar não diz nada. Sirin pesquisa sobre Nezir Kokmazi e descobre o endereço da empresa dele. Ela observa a grande quantidade de dinheiro que Suat deu para ela, e sorri, feliz. Enver busca as crianças na escola e deixará eles para passar o dia com Seida. Yusuf diz a Arif que já fechou o contrato e que ele pagou 6 meses de aluguel. Arif pergunta como ele chama e do que trabalha. Yusuf diz que não sabe, e o que interessa no tanto que ele pague o aluguel está ótimo. Arif diz que ele deveria ter perguntado e que é tonto. Yusuf entrega o contrato para Arif. Quando Arif vai ler, as crianças o interrompem para cumprimentá-lo. Eles o abraçam. Nissan e Doruk também saudam Yusuf. Yusuf diz a Arif que vai para casa, que está com dor de cabeça e pega o contrato novamente, sem que Arif tenha lido. No apartamento de Bahar, Enver elogia o novo visual de Seida. Seida diz que cortou e tingiu sozinha, sem ir a um salão. Enver diz que ela tem muito talento. Ele pergunta se está tudo bem. Seida diz que está bem, que tem que se superar. Sarp chega ao bairro de Talabazar e indica para o homem do frete onde é seu apartamento. Ele fica dentro do carro e acaba vendo Doruk e Nissan comendo com Arif na frente do café. Sarp fica com raiva ao ver os filhos com Arif. Doruk diz a Arif que amanhã o papai vai levar eles para visitar a casa nova e que daqui a pouco ele vai se mudar. Arif diz que isso é coisa boa. Doruk diz que a casa dele vai ficar mais perto da deles. Sarp vê Doruk sendo carinhoso com Arif e sente muita raiva. Suat diz a Munir que a Sirin disse que o Sarp chamou o Nezir para a festa do menino. Ele se preocupa caso o Nezir e Sarp conversem, e o Nezir falar que nunca quis o dinheiro dele, e não teve nada a ver com isso. Munir pergunta o que ele quer que ele faça. Razin entrega para Nezir um envelope, e diz que entregaram para ele quando estavam saindo. Nezir diz que é o convite da cerimônia de circuncisão do Doruk, e fica feliz. As crianças vão até Seida, e Nissan diz que o cabelo dela ficou muito bonito. Doruk e Nissan ficam felizes por voltarem para o apartamento. Sarp faz compras para a casa nova. Henry diz a Atice e Bahar que sabe que elas querem saber o que vai acontecer com o filho da Seida, mas não vai acontecer nada. Ele diz que quer que tudo continue do jeito que foi agora, e vai fingir que não sabe.
Bahar diz que agora ele sabe. Henry, ceboso, diz: eu sei, mas já esqueci. Bahar diz que ele não precisa explicar nada para elas, e essa é uma questão que ele deve resolver sozinho. Já a sós, a Tice diz a Bahar que elas ainda pensaram que ele era bom, e olha só como lavou as mãos. As duas chegam ao bairro. A Tice vê Arif e dá boa tarde, e ele a responde. Bahar passa e não fala nada. Já no prédio, Bahar entra em seu apartamento e as crianças a recebem, muito animados. Ela agradece Seida por ter preparado o apartamento para eles. Seida diz que é muito bom ver ela, e todos se abraçam. Já à noite, Sarp e o homem do frete chegam ao prédio para fazer a mudança. Ninguém vê Sarp. Seida olha pela janela e vê o homem do frete subindo com as coisas. Ela diz a Bahar que devem ser os vizinhos novos. Seida liga para Arif e diz que o vizinho está se mudando a essa hora, e isso é inconveniente. Arif fica surpreso, diz que isso não é possível e pergunta se ela sabe quem é. Seida pede que ele olhe pela janela e está tirando um monte de caixa. Arif fala com o homem do frete e chama a atenção pela mudança naquele horário da noite. O homem diz que não vai incomodar e vai fazer tudo em silêncio. Arif pergunta se ele vai morar ali. O homem responde que não, que na verdade é um amigo. Arif se oferece para ajudar o homem a levar as coisas. O homem até tenta não aceitar, mas Arif já pega a caixa e vai subindo com ele. Seida também decide ajudar. Arif e o homem entram no apartamento de Sarp. Sarp conseguiu se esconder para que Arif não o veja. Seida e Arif ficam prestes a descobrir Sarp, mas acabam que não o veem. Depois, Sarp e o homem fazem a pintura no apartamento e ajeitam tudo. No dia seguinte, Seida diz a Arif que hoje vai levar as crianças na escola. Arif pergunta se ela vai buscar elas depois. Seida diz que não, que é o pai delas que vai passar para buscar e mostrar a casa para eles. Arif diz que imagina que deve ser por ali e pergunta a Seida se ela sabe por onde ele vai morar. Seida diz que não sabe de nada, mas em breve eles irão saber. Ela diz que talvez o amigo possa voltar com a Bahar em algum momento, e que ela fez aquilo pelas crianças, mas ela não vai ficar com Sarp. Sarp chega ao apartamento de Bahar, diz que quer fazer uma surpresa para as crianças e levar eles em sua casa antes de sair. Bahar diz que a Seida ia levar eles, mas chama os filhos, que ficam muito felizes ao verem o pai. Bahar diz que o pai deles irá levá-los para a escola. Sarp diz que vai mostrar para eles a casa deles antes. Nissan pergunta se fica longe dali. Sarp diz que na verdade não. As crianças se despedem de Bahar e vão saindo com Sarp. Sarp diz aos filhos que eles não precisam descer, porque é lá para cima. Bahar vai para a janela e Seida pergunta à amiga se as crianças já estão prontas. Bahar diz que o pai delas está ali, vai levá-los para a escola, mas até agora não viu eles saindo. Seida diz que não viu ninguém sair, e na verdade não viu Sarp nem entrando. Bahar acha estranho. Sarp, Nissan e Doruk saem na janela do prédio, e Seida pede que Bahar olhe para cima. Bahar vê os filhos com Sarp lá em cima. Arif fica surpreso. Nissan e Doruk, animados, na nova casa de Sarp. Bahar se dá conta que Sarp é o novo vizinho. Arif fica pé da vida por Sarp estar morando no mesmo prédio que Bahar. Seida pergunta se foi ele quem alugou o apartamento. Arif diz que é claro que não e que foi o seu pai. Bahar se preocupa com o que vai falar para Seida e Arif e fica chateada por Sarp ter se mudado para o prédio. Seida diz a Arif que é uma grande vergonha até onde o Yusuf chegou por grana. Nervoso, Arif sai do café e diz a Seida que vai arrancar esse homem de lá. Seida tenta impedi-lo, diz que agora as crianças estão com ele. Arif bate a porta de seu apartamento e, furioso, pergunta para o pai como alugou o apartamento para ele e deveria ter perguntado antes. Yusuf pergunta para quem alugou o apartamento e não está entendendo nada. Seida diz que ele alugou para o Sarp, o marido da Bahar, e nem adianta falar que não sabia, porque é óbvio que sim. Yusuf diz que não sabia quem era o Sarp e nunca viu o marido da Bahar antes. Arif diz que ele não é marido e entra no apartamento para pegar o contrato. Bahar vai atrás de Sarp e ouve as crianças animadas por ele estar morando ali. Ela se controla e bate a porta do apartamento. Nissan puxa a mãe para dentro
e fica toda descambelhada mostrando a casa, com os dentes arreganhados. Nissan diz a Bahar que está muito feliz, que o papai vai ficar com eles para sempre. Doruk diz que também está feliz. Nissan pergunta se a mãe sabia que o pai iria mudar para aquele prédio. Bahar diz que não fazia ideia. Sarp diz que ela não sabia e que queria fazer uma surpresa para ela. Irritada, Bahar diz que isso foi realmente uma surpresa. Já a sós, Bahar diz a Sarp que ele passou dos limites. Sarp pergunta se é por estar perto dos seus filhos e que eles estão felizes agora. Bahar quer falar as coisas para ele, mas as crianças chamam ela para ver o quarto. Bahar diz aos filhos que eles precisam ir para a escola e manda eles pegarem a mochila. Ela diz a Sarp: se você acha que isso vai ficar passado batido, tá muito errado. Você não pode voltar para as nossas vidas desse jeito. Sarp, sim, eu vi que as crianças estão felizes, mas você não pensou nas consequências e podem surgir problemas. Eu acreditei em você e claro que não acredito mais. Cínico, Sarp diz que se estivesse no lugar dela, também não acreditaria. Bahar sai e Sarp dá risada. Bahar diz a Seida que quer matar o Sarp, que odeia ele e jura que ele fez isso por suas costas. Seida diz que ninguém teria imaginado isso, que o Sarp está louco e deve ter aprendido com a Sirin, porque a loucura é contagiosa. Ela diz que ele fez isso de propósito, que ele se mudou em segredo para as crianças ficarem felizes e assim a amiga não poderia reclamar nada. Sarp desce as escadas com os filhos para levá-los para a escola. Nissan pergunta ao pai se eles podem mostrar o apartamento para a Seida. Sarp diz que é claro. Seida diz a Nissan que agora está super ocupada e vai sair. Sarp e as crianças acabam indo juntos rumo à escola. Bahar pergunta a Seida o que o Arif disse. Seida diz que ele ficou super irritado, que foi falar com o Yusuf e até olhar o contrato, mas o Sarp fez tudo do jeitinho que tinha que fazer. Bahar pergunta se o Arif sabe que ela não sabia nada disso. Seida diz que imagina que sim, mas que o Arif não perguntou nada. Arif e Sarp se encaram do lado de fora do prédio. Nissan e Doruk veem Arif e dá bom dia para ele. Arif acena para eles. Arif liga para Kismet e diz que quer perguntar uma coisa para ela. Nissan diz a Sarp que eles esqueceram de entregar o convite do Arif. Doruk diz que é mesmo e pergunta ao pai se podem voltar para entregar para ele. Sarp diz que se eles voltarem irão chegar atrasados. Ele diz que pode deixar com ele, que entrega para o Arif quando voltar para casa. Doruk nega, diz que é sua festa e que é ele quem quer entregar. Bahar decide falar com Arif. Jura que não sabia que o Sarp iria se mudar para lá. E se soubesse, não teria deixado ele ir. Arif diz: ah, é sério? Então você teria impedido? Bahar diz que é claro. E Arif pergunta por quê. Bahar diz que ali fica o bairro dele, sua rua, seu prédio, e não quer destruir a paz dele. E que a Seida disse que o seu Yusuf também não sabia. Arif diz que seu pai não sabia, ela não sabia, e que aquele cara mudou para o prédio sem que ninguém visse, e como ele fez isso. Bahar pergunta se ele acha que ela está mentindo, ou se acha que eles planejaram isso juntos. Arif diz que não sabe de nada. Ele diz que então ela não fique brava quando ele colocar o marido dela na rua. Bahar diz: em primeiro lugar, ele não é meu marido, é ex-marido, e em segundo, não vou ficar brava, faz o que você quiser. Ela sai e diz a Seida que o Arif insinuou que ela sabia do Sarp. A mãe de Henry aparece na novela e se apresenta para Bahar. Bahar estende a mão para a mulher, que a olha com desprezo. Já na cozinha, a mãe de Henry diz que ela e a Atice não irão continuar ali. Manda elas pegarem as coisas e saírem imediatamente. Atice pergunta a Bahar quem é essa. A mulher diz que é a mãe do Henry e diz que ela deve ser a Atice. A mãe de Henry diz que elas duas são amigas da desqualificada da Seida. Ela pergunta a Atice como ela faz essas coisas naquela idade e que ainda chamam ela de Dona Atice e que ela não tem vergonha. Bahar diz que aconteceu algum mal-entendido. A mãe de Henry diz que elas estavam tentando enganar seu pobre filho e as chama de canalhas miseráveis. Bahar diz que ela não pode falar assim com elas. A mãe de Henry pergunta quem ela é para ensinar como deve ser. A chama de maldita e manda ir embora dali. Atice grita com a velha Coroca e manda não falar assim com sua filha. Ela chama Bahar para ir embora. A mãe de Henry as chama de aproveitadoras e nojentas.
Atice diz que já chega e manda ela limpar a boca. As duas vão embora, enquanto a velha mãe de Henry grita com elas. Henry está a caminho da cafeteria e dá bom dia para Bahar e Atice no caminho. Bahar responde rápido e vai saindo. Henry pergunta o que aconteceu. Bahar e Atice vão indo e a mãe de Henry aparece ali dizendo que aquelas duas estão demitidas. Henry pergunta para a mãe por que ela foi para ali. A mãe de Henry diz que falou com a Edil e que ele teve um filho com a Seida. Ela diz que está morta de vergonha e que ele deveria ter vergonha de ter feito um filho com aquela mulher. Henry leva a mãe para dentro. Atice fica muito abalada após ter sido humilhada pela mãe de Henry e Bahar tenta consolar a mãe. Atice diz à filha que acha melhor dizerem para o Enver que elas que pediram demissão e que o seu Henry estava de muito mau humor. A mãe de Henry exige que ele diga onde a Seida mora. Henry pede que a mãe vá embora e que os funcionários estão desconfortáveis com a presença dela. A mãe de Henry pergunta quanto a Seida pediu, mas ele diz que ela não quer nada. A mulher diz que a Seida sabe que ele é um verdadeiro idiota e por isso está fingindo ser boazinha para depois se casar com ela. E vai pedir dinheiro quando ele não querer se casar. Henry manda ela ficar quieta e ir embora. A mulher diz que não irá até que ele diga onde mora a Seida. Henry decide ir embora e deixa a mãe para trás. A mãe de Henry pergunta a um dos funcionários de Henry se ele sabe o endereço da Seida. Sirin está cansada de fazer os tecidos com Enver e batem à porta de casa. Sirin diz ao pai que espera que seja um incêndio na vizinhança e tenham que todos sair. Enver, indignado, diz que ela não pode desejar uma desgraça dessas. Sirin atende à porta. É Seida. E Sirin diz: nem precisa chamar a desgraça, porque a desgraça chegou. Seida rebate: uma desgraça chama outra desgraça. Seida irá ajudar Enver com as encomendas, e Sirin quer descansar. Enver manda a filha fazer um chá para Seida, e depois continuar o trabalho. Seida diz que quer um cafezinho turco. Sirin não gosta nada, mas vai preparar o café, enquanto Seida olha com deboche para ela. Sarp e Arif ficam cara a cara no prédio. Arif diz a Sarp que ele é mesmo um porco mentiroso. Ele diz que ele enganou seu pai. Sarp diz que não fez nada escondido, e não tem culpa que o pai dele não quis mostrar esse bendito contrato. Arif diz que ele vai sair dali, mas Sarp diz que não vai não, que vai ficar pertinho da sua esposa e de seus filhos, porque não vai deixar eles com o dono de um café imundo. Arif agarra Sarp, diz que o único imundo é ele, um nojento que deixou sua família sozinho. Os dois brigam, mas Yusuf chega ali e os separa. Sarp diz a Arif que não vai para lugar nenhum. Arif diz que a Bahar não ama ele mais e que ela usa o colar que ele deu. Sarp tenta ir para cima dele, mas Yusuf e Talat os separam. Arif diz que isso ainda não terminou, e Sarp, querendo dar um de machão, diz que ele tá ali para quando quiser. Talat leva Arif e Yusuf diz: olha tudo que temos que passar por causa dessa mulher. Sirin prepara 3 cafés. Em 2 cafés, ela coloca creme. Sirin cospe no café sem creme. Ela leva o café e dá o com cuspe para a Seida. Enver diz a Sirin que o café com creme é para a visita. Sirin é obrigada a dar o café com creme para a Seida e acaba tendo que ficar com o café onde ela cuspiu. Depois, Henry liga para Sirin e pergunta se a mãe dela está em casa, mas ela diz que não. Henry diz que sua mãe descobriu sobre seu filho, foi para o café e fez um escândalo lá. Sirin fica alegre. Atice e Bahar chegam em casa. Seida e Enver percebem que Atice estava chorando e pergunta por que ela e a Bahar chegaram tão cedo. Sirin chega ali, pergunta à mãe por que ela está chorando e se alguém morreu. Atice diz que ninguém morreu e de onde ela tira essas coisas. Bahar diz que elas pediram demissão. Atice diz que o seu Henry estava agindo meio estranho, que ele não as disse nada, mas elas já não estavam mais à vontade, e por isso não seria bom para ninguém. Enver diz que o seu Henry foi muito gentil com eles, que não contratou ninguém para ficar no lugar da Bahar, e sinceramente achou isso um absurdo. Atice diz que o seu Henry não disse nada, mas ele estava incomodado. Sirin diz que o que sua mãe disse não é verdade. Enver pergunta como assim. Sirin diz que acabou de falar com o Henry, que ele não conseguiu falar com sua mãe, e na verdade a mãe do Henry demitiu sua mãe e sua irmã, mas não só demitiu, e também xingou muito.
principalmente a Atice. Enver pergunta se foi isso mesmo. Bahar diz que aconteceram algumas coisas, mas não é para exagerar. Enver fica indignado. Sirin diz que a mulher deve ter surtado quando soube que o único neto era filho da Seida. Seida pergunta a Bahar se foi isso mesmo. Sirin diz que a mulher chamou a Seida de vaca, mas isso não é um xingamento. Bahar manda ela ficar de bico fechado. Sirin diz que se coloca no lugar da mãe do Henry e que não deve ser fácil mesmo. Enver diz a Sirin que isso não vai terminar bem se ela falar mais alguma coisa. Seida diz a Sirin que sabe a intenção dela, mas não vai cair não, que ela quer que ela encha de porrada para não ter que trabalhar. Ela diz: "Não se preocupa não, linda, eu não vou te bater hoje, mas vou anotar tudinho e vou acabar com você quando terminar, mas hoje você não vai apanhar. Senta aí e ajuda a gente." Munir ajuda a Sarp a decorar o apartamento. Arif se irrita por Sarp deixar o carro de Munir estacionado na frente do prédio. Debochado, Sarp pergunta se é assim que ele trata os vizinhos. Arif diz que ele não é seu vizinho e manda ir embora logo. Sarp diz que assinou o bendito contrato e manda Arif ir para o café nojento dele e aproveitar para ficar olhando a bela família Sesmele. Enver diz a Atice que irão fazer o quarto da Sirin de oficina para ampliarem a alfaiataria. Sirin diz que isso é sem chance e está prestes a voltar para seu quarto de novo. Enver nega e Sirin fica indignada. Sirin sai da mesa e Bahar conta para eles para onde Sarp se mudou. Ela diz que odiou por ele ter se mudado para o apartamento de cima. Sarp liga para Bahar, diz que já está a caminho de casa com as crianças e pergunta se ela está bem. Bahar diz que as crianças devem estar com fome e é para ele dar alguma coisa para comerem. Sarp diz que os móveis chegaram todos hoje e chama ela para ir ver à noite. Bahar desliga o telefone. Sarp inventa para os filhos que a mãe deles está muito ansiosa para ver os móveis da casa. Nissan vai correndo abraçar Arif. Doruk corre e diz a Arif que fez um convite para ele do seu casamento. Arif pergunta como assim. Nissan diz que é da circuncisão. Doruk diz que é corta-corta. Arif diz que isso é muito bem. E Nissan pergunta se ele vai, e que a festa vai ser na casa de sua avó. Arif diz que vai fazer o possível para ir. Doruk diz que se ele não for, ele e sua mamãe irão ficar muito bravos. Arif diz que não vai deixar ele bravo, então irá sim. Doruk o abraça, e Arif lhe dá um beijo na cabeça. Sarp observa tudo com chateação. Doruk chama Arif para ver a casa do pai deles. Arif diz que não pode ir, e talvez depois. Ele pergunta o que Doruk quer ganhar de presente no dia da circuncisão. Sarp diz que ele não precisa de presente porque já vai ganhar muitos. Doruk diz que todos ganham no dia do corta-corta. Arif pede que Doruk e Nissan pensem no que querem ganhar de presente. Nissan diz que ela não vai ser circuncisada. Arif diz que sabe, mas ela, como irmã do circuncisado, merece ganhar um presente também. Nissan abraça Arif com muito amor, o que gera a irritação de Sarp. Nissan diz a Arif que o ama muito. Arif diz que também ama muito ela. Sarp chama a filha para entrar.